Sabe qual é um dos maiores riscos de segurança ao usar LLMs? Muita gente acha que o perigo está no prompt, na entrada, mas na verdade, o risco de verdade muitas vezes está na saída. É isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar numa mudança de mentalidade que é, assim, fundamental para proteger qualquer aplicação. Vamos entender por que a resposta do LLM pode ser o novo ponto mais vulnerável de todo o sistema. Então, bora lá. Olha, essa frase aqui, ela é a chave de tudo. É o pulo do gato. No exato momento em que a gente para de olhar para a resposta de um LLM e pensar, esse é só conteúdo, e começa a tratar como se fosse, sei lá, uma entrada de usuário, como um dado que veio de fora, de uma fonte que a gente não pode confiar 100%. Pronto, esse é o primeiro passo. E, sinceramente, o mais importante para construir sistemas que são seguros de verdade. E esse perigo todo, ele tem nome e sobrenome, viu? Se chama tratamento inseguro de saída. Pensa bem, é super conveniente, né, pedir para um LLM gerar um conteúdo, só que essa facilidade toda pode esconder um risco gigantesco se a gente não tomar o devido cuidado. Vamos entender direitinho o que é isso. Então, o problema todo começa com uma confiança que não deveria existir. É quase como se alguém recebesse um pacote lacrado de um desconhecido e, sem nem pensar, colocasse direto dentro de um cofre, só porque a embalagem é bonita. A gente tende a acreditar que, por vir de um modelo de IA super avançado, a resposta é segura, é inofensiva. Só que, na real, ela pode ter sido totalmente manipulada para atacar a aplicação de dentro para fora. E é aqui que mora o perigo, nessa desconexão total de mentalidade. De um lado, tem o modelo mental do desenvolvedor. O LLM está gerando conteúdo útil para a aplicação. Simples assim. Mas do outro lado, tem a realidade da segurança, a cabeça do atacante. Opa, o LLM é um ponto de entrada igualzinho a um formulário qualquer. É nessa diferença de visão, sabe, entre conteúdo e vetor de entrada, que as brechas de segurança aparecem. E como é que a gente vê esse perigo na prática, no código? Bom, se em uma revisão de código aparecer algo como NHTML recebendo direto a saída do LLM, ou uma query SQL sendo montada juntando pedaços de texto, isso não é um sinal de alerta, é um alarme de incêndio tocando. São os sintomas clássicos, sabe, de que a saída do modelo está sendo tratada com uma confiança que simplesmente não pode existir. Ok. Mas como um ataque desses acontece na vida real? Como é que o invasor consegue fazer isso? Vamos dar uma olhada no passo a passo e ver como um prompt que parece totalmente inofensivo pode, na verdade, se transformar num payload de ataque. Olha só que coisa. A simplicidade disso é que assusta. O atacante faz um pedido que parece super normal. Resume aí esse documento e formata em HTML para mim. E inclui um exemplo de tag script. O LLM, que é programado para ser prestativo, faz exatamente o que foi pedido. Ele gera a resposta e junto vem o script malicioso. Se a aplicação pega essa resposta e joga direto na página, sem tratar, pronto, tá feito o estrago. Um ataque de cross-site scripting clássico. E o mais importante de entender aqui é que o problema não é só no front-end. Não é só um XSS. Ele pode ir muito mais fundo. A gente está falando de ataques que podem afetar todas as camadas da aplicação, desde a interface com HTML ou Markdown malicioso, até o back-end com injeção de SQL em filtros inteligentes, passando por integrações com SSF e chegando até na infraestrutura com a injeção de comandos. É um risco sistêmico de ponta a ponta. Beleza, acho que o problema ficou bem claro, né? O cenário é preocupante. Mas agora, vamos virar a chave. Vamos focar na solução. Porque existe sim uma estratégia defensiva, uma regra de ouro, um princípio que pode guiar todas as decisões de desenvolvimento na hora de integrar LLMs. E a regra é essa aqui. É simples, mas é extremamente poderosa e fácil de lembrar. Toda e qualquer saída de um LLM não é confiável até que ela seja validada, neutralizada e confinada. Ponto. É para tratar cada resposta do modelo com o mesmo pé atrás, o mesmo ceticismo com que se trata uma entrada vinda de um formulário público na internet. Sempre validar, neutralizar e confinar. Vamos quebrar isso num checklist bem prático. Passo 1. Validar. A pergunta é, a resposta veio no formato que eu estava esperando? É um JSON? Tem os campos certos? Passo 2. Neutralizar. Tem alguma coisa nessa resposta que pode ser executada, tipo um script? Se tiver, a gente precisa neutralizar isso, fazer o escape dos caracteres, por exemplo. Passo 3. Confinar. Em último caso, se for realmente necessário executar algo que veio do modelo, como a gente pode limitar o estrago? Rodar isso num ambiente isolado, um sandbox com o mínimo de privilégios possível? E, por fim, o passo 4. Parametrizar. Na hora de conversar com um banco de dados ou fazer chamadas de sistema,
Nada de montar strings na mão. A gente usa APIs parametrizadas que são feitas para isso. Beleza, a teoria é super importante, mas vamos para o que interessa de verdade, né? Vamos ver o código. Como é que a gente aplica esses princípios na prática? Vamos olhar uns exemplos bem concretos em JavaScript, Java e C#. Começando pelo front-end em JavaScript. O erro clássico que se vê por aí é pegar a resposta do LLM e jogar direto no inner HTML. O que isso faz? Basicamente, dá uma ordem para o navegador interprete tudo que está aqui dentro, seja HTML, seja script. É um convite aberto para um ataque de XSS. A correção, felizmente, é bem simples. Em vez de inner HTML, usar text content. Aí a ordem para o navegador muda para mostre isso aqui como texto, e só texto. Simples. E no back-end a ideia é a mesma. Em vez de mandar um HTML pronto, manda os dados em formato JSON. Deixa o front-end se virar para renderizar isso de forma segura. Agora, pulando para o Java. Imagina a cena. A aplicação pede para o LLM criar um filtro inteligente para uma busca. Aí pega o resultado, que é uma string, e concatena direto na query SQL. Gente, isso é a receita do desastre. É o famoso SQL injection, um ataque que já existe há décadas. A solução? É a mesma de sempre, não mudou nada. Usar consultas parametrizadas. O que vem do LLM é tratado como um valor, um dado, e nunca como parte do comando SQL. E em C#.net, a tentação pode ser parecida. Deixar o LLM montar os argumentos para um comando de shell, por exemplo. A recomendação aqui é forte. Não faça isso, de jeito nenhum. A forma segura é evitar o shell completamente. Em vez disso, a gente passa os argumentos de forma separada, usando algo como o argument list. Assim, o sistema operacional sabe o que é comando e o que é argumento, e o LLM não consegue injetar nada malicioso ali no meio. Certo, então a gente viu o problema, as causas e até as soluções no nível do código. Para fechar, vamos consolidar tudo isso em 5 regras de ouro, um checklist final para ter sempre à mão. Então, vamos lá. Regra número 1. Trate toda a saída de LLM como entrada não confiável, sempre. 2. Nunca execute ou interprete a saída diretamente como código. 3. A regra geral é fazer o escape da saída, sanitizar só em último caso, quando o HTML for absolutamente essencial. 4. Use e abuse de parametrização e listas de permissão para qualquer chamada banco de dados ou API. E 5, super importante para quem usa agentes. Na chamada de ferramentas, valide os argumentos, aplique as permissões corretas e para qualquer ação destrutiva exige uma confirmação. Se esses princípios forem seguidos, o nível de segurança da aplicação já sobe e muito. E para fechar, fica uma reflexão importante. O LM pode até sugerir o conteúdo, mas quem tem a palavra final, quem decide o que entra ou não no sistema, é o desenvolvedor, é a desenvolvedora. A IA é uma ferramenta sem dúvida incrível, mas a responsabilidade pela segurança, no fim do dia, continua sendo nossa. O controle está nas nossas mãos. E para encerrar de vez, fica uma pergunta. Um exercício para se fazer no próximo projeto ou até mesmo nos projetos atuais. Qual é o elo mais fraco na pipeline de tratamento de saída do LLM? Onde está o ponto de maior confiança cega? Encontrar a resposta para essa pergunta é o verdadeiro primeiro passo para construir aplicações com IA que sejam de fato seguras. Valeu!